Bastidores da derrota do Ceará para o Atlético Goianiense. Será que o Mozart está pressionado no cargo? E a sequência de jogos importantes e decisivos que o Ceará terá nos próximos dias. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e é muito bom receber você, torcedor alvinegro, em mais este vídeo aqui no nosso canal. Já vou pedir para você deixar o seu like, deixar também o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo com outros torcedores alvinegros. Mas vamos lá aos nossos assuntos do dia, começando trazendo bastidores sobre Ceará 0, Atlético Goianiense 1. Estive lá na Arena Castelão acompanhando essa partida. Muitos aspectos para a gente conversar. É um assunto que já passou, a gente já está 2 dias aí do jogo, mas eu acho que ainda vale a gente repercutir um pouco algumas coisas que me chamaram a atenção. Rapidamente, não dá para fazer isso, né? Você com um jogador a mais, jogando em casa, precisando da vitória, numa sequência ruim na temporada, na competição também, eram 3 rodadas sem vencer, 2 empates, 1 derrota, e o Ceará faz uma coisa dessas, meus amigos. Atlético Goianiense teve um jogador expulso ali aos 40 minutos do primeiro tempo, você jogou praticamente 1 hora com um jogador a mais, pressionou, teve mais posse de bola, mas mesmo assim não conseguiu balançar as redes uma vez sequer. É uma situação bem complicada, uma situação muito complicada. Eu dei uma anotada aqui em alguns dados preocupantes, 2 principalmente. 4 rodadas sem vencer na Série B. 2 empates com Londrina, depois com Vila Nova, 2 derrotas para o Sport e agora para o Atlético Goianiense. É claro que numa temporada longa, numa competição de tiro longo como é a Série B, 38 rodadas, é claro que a oscilação ela vai acontecer. É claro que as fases ruins vão chegar. Agora, para uma equipe que tem como seu grande objetivo ficar nas primeiras colocações, e eu digo para vocês, eu acho que o objetivo do Ceará não tem que ficar entre os 6, tem que ficar entre os 2, subir logo direto. Não tem essa de, nosso foco é terminar nos playoffs. Eu não sei se eu concordo com essa teoria não, com esse objetivo. Acho que o foco tem que ser subir direto. E para uma equipe que tem esse objetivo de terminar entre os 2 primeiros colocados, uma sequência dessa é muito ruim. Uma sequência de 4 jogos que você não conseguiu vencer nenhum deles, mesmo fazendo 2, por exemplo, dentro de casa. Num deles você abre 3-1 contra o Vila Nova, sofre um empate. No outro você tem um jogador a mais durante 1 hora do jogo e também não consegue vencer, sequer empatar. É um problema que precisa ser corrigido no Ceará. Essa fase ruim na Série B precisa acabar para que o Ceará volte a somar pontos e suba na tabela. O Ceará já está, gente, na 14ª posição da Série B. Eu sei que a gente ainda está no, teoricamente, começo da competição. Vamos agora para a 9ª rodada. Mas o Ceará, há poucas rodadas, era o líder. E agora ele já está na 14ª colocação, a 2 pontos do Z4. É certo que as equipes ainda estão próximas umas das outras. Ele está a 2 pontos do Z4, mas também está a 2 do G6. Mas o que isso está significando? As equipes estão ganhando, as equipes estão pontuando, as equipes estão subindo, estão ultrapassando o Ceará. E se eles seguissem pontuar, essa distância das primeiras posições, que hoje ainda é pequena, ela pode ir aumentando. Hoje ela ainda está próxima, mas daqui a 3, 4 rodadas ela já é bem maior. E aí para você tirar esse atraso depois é complicado. Precisa de arrancada, precisa de muitas vitórias, então tá na hora do Ceará se reorganizar. Foi um jogo com muitos problemas, sistema defensivo falhando mais uma vez, ataque que não conseguiu ser eficiente, gols perdidos, enfim, muitos aspectos ruins. Mas o que eu queria trazer para você era principalmente bastidores daquilo que eu pude ver lá na Arena Castelão. A gente, setorista, fica ali na beira do gramado assistindo o jogo durante todo o tempo, chega antes, sai depois, então a gente consegue sentir o clima. Primeiro que o clima já foi afetado pela baixa presença de público. 6 mil torcedores, pouco mais de 6 mil torcedores, é um público baixíssimo para aquilo que a gente já esteve acostumado. Eu disse na transmissão da Verdinha, a gente viu a Arena Castelão ter o seu recorde de público num jogo de Série B, mas em que o momento era outro. O time do Ceará estava ali numa arrancada impressionante. Foi o jogo Ceará e América Mineiro em 2024.
E para quem viu a Arena Castelão daquele jeito em uma Série B, ver agora nessa mesma competição apenas 6 mil torcedores é até melancólico. É até triste para quem está ali trabalhando em volta. E eu acredito que para o torcedor mais ainda. Porque não está vendo resultado dentro de campo, não está vendo entrega dentro de campo, vê vários problemas internos e externos ao campo de jogo. E isso chateia, isso afasta o torcedor. Então o clima já foi afetado por isso. E esses poucos torcedores que foram, esses 6 mil, adotaram um tom de cobrança, de reclamação, de muitas críticas e protesto contra o time, contra o técnico Moza, mas principalmente contra a diretoria e contra o presidente João Paulo Silva. Algo me chamou a atenção. O árbitro da partida apitou o começo do jogo. A primeira coisa que os torcedores fizeram foi cantar contra o presidente João Paulo Silva. Isso nos mostra que o clima está tenso, que o relacionamento entre o Ceará e a torcida está abalado. E a torcida está num tom de muita cobrança. Os jogadores, alguns mais cobrados, mais vaiados, mais pressionados. Durante o jogo a gente viu a impaciência da torcida com vaias, com reclamações, com críticas, com xingamentos. Na hora do intervalo, onde o Ceará já está perdendo por 1-0, porque o gol foi aos 28 minutos, muitas vaias diante do resultado negativo, e no fim do jogo nem se fale. Muitas vaias. E teve um movimento que até me chamou a atenção. Nos minutos finais da partida, torcedores do Ceará que estavam ali no setor inferior, norte, eles ficam geralmente bem atrás do gol. Eles se deslocaram até ali o limite desse setor inferior norte, próximo ali à bandeirinha de escanteio, ficaram voltados para aquele setor ali dos camarotes, cantando palavras de ordem, xingamentos e músicas, enfim, em tom de crítica e protesto contra a diretoria. Então, deu para a gente sentir que mesmo com o baixo público, esse público estava muito chateado com aquilo que viu dentro de campo e com aquilo que vê também nos bastidores do Ceará. Sequência, como a gente disse, 4 jogos sem vencer na Série B. Na temporada, considerando todas as competições, são 3 derrotas seguidas para o Sport, para o Vitória e agora para o Atlético Goianiense, e isso tem minado a paciência do torcedor. Então, você estava na Arena Castelão? O que é que você está achando de tudo isso? O que é que você está achando desse momento do Ceará? Trago aqui esses bastidores que eu acho que é interessante para a gente refletir e ponderar sobre a realidade que está acontecendo. Para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, a gente vai já falar sobre esse jogo. A minha expectativa para público é baixíssima, mas por aquilo que está sendo, que tem sido visto dentro de campo também. Né? Não estou cobrando a torcida, estou dizendo assim, a baixa presença de público é uma resposta àquilo que tem sido feito dentro de campo e também nos bastidores do Ceará. Outro ponto, quero perguntar para você, a gente está falando sobre diretoria, estamos falando sobre time, mas é claro que o nome do técnico Moza também está no centro dessas discussões e desses debates. Eu quero saber a sua opinião, torcedor, se você acha que o trabalho do Moza está ameaçado no Ceará. Se você tivesse esse poder de definir os rumos, você acha que o mais inteligente para o Ceará seria manter o Moza, porque ele é um técnico com um currículo muito forte na Série B, muito poderoso, de 2 acessos seguidos, atual campeão da Série B? Ou você acha que o Moza está, de certa forma, batendo ali no teto daquilo que ele pode extrair desse time do Ceará? Você acha que é o momento de dar um voto de confiança para o Moza, com cobrança, é óbvio, ou de tirá-lo do cargo de técnico do Ceará? Eu acho que essa semana ela vai ser uma semana decisiva para isso. Porque você já vem desse recorte que a gente está trazendo. 4 jogos sem vencer na Série B, 3 derrotas seguidas na temporada. Aí você tem agora essa sequência. Vou passar para você. O Ceará enfrenta o Atlético Mineiro, quarta-feira, jogo dificílimo, pela partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, jogo eliminatório. No domingo, enfrenta o Fortaleza, clássico rei pela Série B, o Ceará precisando voltar a vencer na Série B. Depois ele viaja para enfrentar o Novo Horizontino, fora de casa. Depois ele pega o Operário aqui na Arena Castelão. Jogos importantes, jogos decisivos, mas jogos difíceis. E diante daquilo que a gente tem visto, o torcedor fica preocupado, porque o time não tem rendido aquilo que se esperava. Defensivamente tem mostrado fragilidade,
ofensivamente não tem conseguido brilhar nesses últimos jogos, não marcou nenhum gol. 0 gols contra o Sport, 0 gols contra o Vitória, 0 gols contra o Atlético Goianiense. 3 jogos que o ataque passa em branco. Quero saber para você, torcedor, diante dessa sequência, você acha que ela pode culminar, se os resultados não vierem, numa demissão do Moza? Numa saída do Moza? Você acha que isso é possível? E, mais importante, você acha que é isso que o Ceará deveria fazer? Porque quando se demite um treinador, você tem que ponderar. Vai chegar um novo treinador, nesse momento, sem uma janela aberta, ele vai ter esse elenco e apenas esse elenco, e um elenco que ele não montou. E um mercado escasso de treinadores à disposição. Então isso precisa ser ponderado. Não estou dizendo que uma demissão ela tem que ser descartada, mas para tomar essa decisão você tem que refletir sobre todos esses fatores. Quem vai definir o novo técnico do Ceará? O Ceará não tem um executivo de futebol. É o presidente João Paulo Silva, é o diretor de futebol Gabriel BD, é o assessor de futebol Ricardinho. Será que eles têm essa expertise, contato com técnicos, para a escolha de um técnico que esteja alinhado com as características do elenco? Tudo isso precisa ser ponderado, mas não podemos negar que é uma sequência pesada. Atlético Mineiro, Fortaleza, Novo Horizontino e Operário. E o Ceará precisa entregar resultados. Precisa voltar a pontuar na Série B, precisa lutar por uma vaga na Copa do Brasil, mas é uma sequência complicada. Quero saber o que você acha sobre esses temas. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Também deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outros torcedores esse vídeo. E não se esqueça de acompanhar também o @jogadasvm e o @DanielFariasB. Um abraço, torcedor, e até o próximo vídeo.